Olá, guerreiro de Deus, mais uma vez aqui estou eu, para trazer a palavra de Deus, a palavra que nos conforta, a palavra que nos dá força a prosseguir. Essa passagem tem mexido muito com o meu coração. Eu queria compartilhar com você. Essa passagem se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 38, que o título da mensagem: A doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, peço-te que lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e te acrescentarei aos teus dias mais 15 anos de vida. Amém? A Bíblia diz que quando o profeta Isaías chega até o rei Ezequias, falando: Deus mandou eu te dizer para você consertar a sua vida, porque mesmo o rei Ezequias vivendo uma vida de intimidade com Deus, ainda existiam algumas coisas que ele precisava consertar. Mas a Bíblia nos relata que quando Ezequias recebe essa notícia que ele ia morrer, a enfermidade ao qual tinha sobre ele era uma enfermidade para a morte, o rei Ezequias, ele não murmurou contra Deus, ele não se entrou em desespero, mas ele fez a coisa que todo cristão deve fazer. A Bíblia diz que ele se ajoelhou e colocou o seu rosto perante a parede e começou a falar a Deus sobre aquilo que ele tinha feito a respeito da parte para com Deus, das obras do Senhor que ele tinha andado segundo o que o Senhor tinha lhe dito. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo, mas a oração e o choro do rei Ezequias fez com que o coração de Deus se comovesse. E Deus mandou o profeta Isaías voltar lá e dizer: Assim diz o Senhor, o Deus do teu pai Davi: Te acrescentarei 15 anos de vida, porque eu ouvi a tua oração. Sabe, muitas vezes nos entramos numa batalha tão grande, talvez enfermidades, muralhas, ao qual já fomos decretados sobre a gente morte. Muitas pessoas já chegaram a mim falando para mim: Rafael, você não serve para nada, você não vale para nada, você nunca vai ser ninguém. E muitas das vezes o inimigo das nossas vidas, ele vem tentar colocar algo no meu coração, e às vezes bate aquela tristeza, como se eu não valesse nada. Mas de repente o meu Deus Todo-Poderoso enche o meu coração e faz me lembrar das boas coisas que ele fez para com a minha vida, e faz me lembrar que hoje eu estou aqui falando com você porque ele me deu a vida através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero te dizer algo bem simples e muito importante, meu irmão. Quando você estiver passando por uma dificuldade ou por algo que está tentando matar os teus sonhos, não saia contando para ninguém. Não conte os teus problemas para outras pessoas. Faça como o rei Ezequias fez. A Bíblia diz que o rei Ezequias inclinou-se o rosto perante a parede e começou a falar com Deus. E chorava muito. E Deus foi de íntima compaixão para com ele. Isso é o que devemos fazer quando eu e você estivermos passando por um momento de luta, ao qual a tribulação, ao qual a doença, ao qual o desemprego, a angústia, tudo aquilo já disse que nós estamos perdidos. Faça como Ezequias fez. Ezequias, ele orou e Deus ouviu a sua oração. E tenho certeza, meu irmão, que se você anda segundo os caminhos de Deus, se você anda fazendo a vontade de Deus, mesmo que já venha um decreto de morte sobre a tua vida, mesmo que muitos venham dizer que você já morreu, faça como Ezequias fez.
comece a orar e Deus ele vai te ouvir a tua oração e tu vais ser um milagre, sabe? Deus ele ouviu e acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Eu tenho certeza que ele vai ouvir a tua oração e toda essa prova, toda essa doença, tudo aquilo que tem se lançado contra a tua vida, em nome do Cristo ao qual eu sirvo, do Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Toda essa enfermidade que está sobre a tua vida não é para te matar, é para que o nome de Deus venha ser glorificado. Assim como já tenho dito e muito, que está escrito no livro de João, capítulo de 9, eu digo que isso é cartilha para crente. Todo crente tem que ter isso em mente. João capítulo 9, versículos 2 e 3, que diz assim: então lhe perguntaram os seus discípulos: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Amém? Então eu creio que também aqui quando o rei Ezequias recebeu aquela palavra vinda do profeta, do homem de Deus, que Deus falava com ele: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Mas ele orou e o Senhor acrescentou 15 anos de vida. Então devemos pagar o preço em oração. Mas irmão Rafael, se eu estiver levando uma vida aí, assim, aquela vida, sabe, meio assim pecaminosa, falo de Jesus ali, mas apronta lá. Sabe que se eu orar, Deus vai ouvir a minha oração? Meu irmão, se for de coração aquebrantado, assim como fez o rei Ezequias, com certeza Deus vai orar, Deus vai escutar. Deus ele sempre ouve as nossas orações, mas não adianta eu abrir a minha boca e falar só por falar. Você tem que falar com sinceridade, porque você pode enganar o homem, você pode tentar enganar o homem, mas Deus você não consegue enganar. Deus ele sonda o teu coração. Antes que a palavra viesse à tua boca, Deus já sabia o que você iria falar. Então você que está vivendo uma vida aí de esconde, dentro da igreja é o super crente, fora da igreja é o maior mala, a maior mala que existe. Pessoas que andam envergonhando o evangelho de Deus. Sabe, eu escutei uma ministração da Nívia Soares, que ela falava a respeito sobre o chamado de Deus, e ela falava que existe muitas pessoas que falam: eu sou cristão, porque hoje em dia é moda ser evangélico, né? Tá dando ibope. Coloca lá, hashtag, eu sou evangélico. Sabe, nada disso dá ibope. Sabe o que dá ibope para a tua vida? Sabe o que dá crescimento para a tua vida? Sabe o que te traz paz no teu coração, mesmo em meio às lutas? Sabe o que te traz a alegria? Só Jesus, sabe? Ele conhece, ele consegue preencher toda a tristeza, todo o vazio, tudo aquilo que tem nos incomodado, sabe? E ele acha maneiras de fazer isso para conosco. Deus precisava fazer com que eu crescesse mais espiritualmente. E a maneira ao qual ele fez para com a minha vida foi me colocar em um ministério de louvor chamado Ministério Maranata. E esse Ministério Maranata, a gente busca muito a Deus, a gente tem se apresentado muito para Deus, a gente tem orado muito e Deus tem nos abençoado. A forma que, para quem me conhece, esse dedo meu aqui não mexe. E mesmo assim, eu tocava antigamente contrabaixo, violão e parei, por causa que não tem como fazer o movimento do contrabaixo. Mas mesmo com a deficiência, eu fui convidado para tocar contrabaixo. E consigo fazer uma zoadinha ali, outra colar, mas tudo para a honra e para a glória de Deus. Se um dia Deus quiser curar o meu dedo para mim voltar a tocar normalmente como eu tocava antigamente, amém. Mas eu espero que um dia isso aconteça, mas se isso não acontecer, eu vou continuar louvando a Deus da minha maneira, sabe? Antigamente eu tocava baixo dando dedo pros outros, agora eu aprendi uma técnica vinda da parte de Deus. Eu pego esses dois dedos aqui, né, seguro, marro um no outro, aí começo a tocar contrabaixo, aí ninguém vê eu dando dedo, né? As pessoas veem aquela fitinha: o Rafael machucou o dedo, cara. Mas não, é pra não te dar dedo, por isso que eu faço isso. Então, meu irmão, não sei se você nota quando eu estou falando contigo um semblante de alegria. É porque eu tenho uma alegria de falar do Deus ao qual eu sirvo. Nesse momento eu estou desempregado. Neste momento eu moro junto na casa dos meus pais. Passo por um momento de enfermidade.
sabe? Estou tomando alguns remédios, mas graças a Deus eu estou vivo. Eu estou vivo, hoje eu estou aqui falando contigo e eu sou grato a Deus por isso, sabe? Quando eu chego para dormir, eu falo: Deus, a minha vida está entregue nas tuas mãos, faça conforme a tua vontade. E todas as vezes com que eu acordo, eu penso comigo dentro do meu coração: Deus me deu mais uma oportunidade de estar vivo. Então, meu irmão, que possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos tem nos dado, porque o tempo é curto. A Bíblia diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os dias que você não se alegrará mais, sabe? A sua velhice. Então vamos aproveitar a nossa juventude para estar falando com Deus. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do pastor Emerson Pinheiro, na gravação do DVD da mulher dele, da Fernanda Brum, sei lá como que é o nome, daquele Um Chamado, Eu Vou, né? Acho que é Eu Vou, acho que foi 2008, que eles gravaram 2007, eu não me lembro direito. E ele lá dá uma palavra, ele fala sobre a respeito do endemoniado gadareno, né? Que Jesus chega na cidade e o endemoniado chega lá e Jesus expulsa, aquela confusão toda lá que todo mundo conhece. E Jesus acaba expulsando os demônios, né? E Jesus, quando vai embora, aquele cidadão que outra hora era endemoniado, estava curado, chega até Jesus e fala: Senhor, deixa eu ir contigo. E Jesus: não, fica. E vai pregar os teus e fala aquilo que Deus fez na tua vida. E a Bíblia diz que quando Decápolis, um conjunto de 10 cidades, creram em Jesus por causa daquele jovem, por causa daquele testemunho daquele ex-endemoniado, sabe? Deus, ele não precisa de multidão. Deus, ele não precisa de multidão. Ele precisa de apenas uma pessoa que esteja disponível a fazer a obra dele. A questão é: você está disponível para fazer a vontade de Deus? Você tem uma vida de intimidade para com Deus, assim como Ezequias teve? Amém? Aí, meu irmão, é você que pode responder. Eu não posso falar nada, sabe? Eu não estou te julgando. Eu não estou querendo dizer que eu sou santo, porque eu sou o maior pecador que existe na terra. Creio que eu toda hora estou pecando, mas Deus, pela sua misericórdia, tem me perdoado, né? Porque o nosso Deus, ele é tão misericordioso para com nossas vidas, que de tal maneira que ele não tem nem palavras para descrever Deus. Olha, Deus é tão maravilhoso que eu creio que está aqui no livro de Isaías, se eu não me engano, Isaías 53, né? Isso aí, Isaías 53, versículos 4 e 5. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui fala que através de Jesus Cristo, eu e você hoje temos a total liberdade de estarmos na casa de Deus para servir, para adorá-lo, para bendizer o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz algo ainda muito mais interessante, ainda no livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo 13. É um versículo bastante chamativo, que chama bastante atenção. Ainda que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Sabe, irmão, vamos passar por momentos ao qual vamos receber a notícia, assim como recebeu o rei Ezequias, a notícia ao qual estamos à beira da morte. Mas creio que se orarmos como o rei Ezequias orou, tenho certeza que Deus, ele vai ouvir a nossa oração e a vontade dele vai ser feita em nossas vidas. Talvez você se encontre no período de enfermidade e você tenha orado para Deus te curar e Deus até hoje não tem te curado. Não se preocupe, Deus sabe o que está fazendo. Há tempo para tudo, tudo há um tempo determinado debaixo da terra. Quero deixar mais uma passagem para aqui terminar, né?
Está lendo no livro de Romanos, capítulo de número 4. Eu sei esse versículo decorado, mas eu vou ler aqui para vocês. Que diz assim, Romanos, capítulo de número 4, versículos. Apenas vou ler dois versículos, o versículo 18 e o versículo de número 21. Versículo 18. Ao qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme ele fora dita, assim será a tua descendência. Versículo 21. Estando certíssimo de quem o tinha prometido, também era poderoso para fazer, para cumprir, sabe? Isso foi Abraão. Deus prometeu algo na vida de Abraão, que ele ia ser pai de muitas nações, que ele ia, sabe? E ele na sua velhice já não tinha expectativa nenhuma de ser pai, mas ele cria naquele Deus ao qual ele servia. E na sua velhice, ali no livro de Gênesis, capítulo número 21, diz assim: e concebeu Sara, versículo 2, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. A Bíblia diz que há tempo para tudo, tudo ao seu tempo aqui na terra. Então, meu irmão, o que eu quero focar mais aqui é que o Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual você serve, que é esse Jesus maravilhoso, não há nada que ele não possa fazer. Ele pode trazer aquele que já morreu de volta, ele pode ressuscitar os mortos, assim como ele fez com Lázaro, assim como ele fez com o filho daquela viúva, sabe? Assim como ele fez com a filha de Jairo. E devemos ter um encontro com Deus, com Jesus. Mas, irmão Rafael, como é que eu faço para me ter um encontro com Jesus? Irmão, se entrega, abra o teu coração, porque ele está à porta e bate. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar e ali contigo ceará. E você vai ter uma vida só, a vida de alegria. Não é uma vida determinada só de vitória, porque vamos passar por muitas lutas mesmo. Mas passamos pela luta com o coração alegre, porque cremos naquele que já nos deu a vitória. E temos certeza que quando Jesus voltar e o seu povo buscar lá na glória, lá na eternidade, vamos louvar e adorar Ele sem que nada nos traga mal, sem sofrimento, sem dor. E lá vai ser só glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Isso se você crê em Jesus. Agora, se você não acredita, né? Aí você vai cantar: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Tá no meio da guerra, avisa pro seu irmão: quem não aceita Cristo não viaja pra Sião. Viu, meu irmão? Estamos no meio de uma guerra. Se você não aceitar Cristo, tu não vai pro céu não, meu amigo. Eu não tô falando de tu ser evangélico não, carniça. Desculpa mesmo, perdoa. Eu tenho falado tanto aqui com o Luiz Henrique, chamo ele só de carniça aí. Acabo soltando essas palavras aí. Abençoado, eu não tô falando que tu tem que virar evangélico. Eu tô falando que tu tem que aceitar Jesus como teu único e salvador. Jesus, só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos libertar. Assim como aquele cara: eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Você tem que cantar: Jesus Cristo salva e ninguém mais. Só Ele pode salvar e ninguém mais. Maria não pode te salvar. Pedro não pode te salvar. José não pode te salvar. Santo Antônio também não pode te salvar. A Bíblia diz que somente somente um, que se chama Jesus Cristo. Somente através dele chegamos no céu. Então, meu irmão, eu vou parar por aqui porque eu falo demais. Já tá com quase 20 minutos que eu falo. Bicho, que vai de falar. Ave Mary. Então, meu irmão, eu gosto de fazer graça, né? Mas sou sério com a palavra de Deus. Esses dias eu tava comentando algo a respeito do pastor Jacinto Manto. Alguns vídeos dele eu não gosto, porque ele força, ele pega pesado mesmo, né? Ele começa a mexer. Eu sou um cara tradicional. Tradicional não, sou um cara
que gosta da palavra de Deus, né? E se alguém conhece aí o pastor Jacinto Manto, eu escrevi esse dia até um comentário no vídeo dele mandando ele se converter e parar de brincar com a palavra de Deus. Se você conhece ele, se você tem intimidade com ele, diga para ele aí que eu peço o meu perdão, que ele continue fazendo a obra de Deus da forma ao qual Deus colocou no coração dele. Esses dias também eu falei com a Priscila Alcântara que ela dizia que nós não tínhamos pecado, que o homem não era pecador. Eu até fiquei um pouco revoltado com a Priscila porque a Bíblia diz que aquele que dizer que não tem pecado já está pecando. Como é que eu não sou pecador? Então, se você também conhece a Priscila, fala: Priscila, nós somos pecadores. Eu entendo a tua opinião, mas você falar que não tem pecado, você está pecando. Está lá na Bíblia. Vai caçar na Bíblia. Então, que Deus abençoe vocês, viu? Pastor Jacinto Manto, abraço aí, que Deus te abençoe. E você que me ouviu também, né? Aquele abração, aquele abraço e aquele abraço, beleza? Thank you. Fui.